Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes do vídeo começar, lembrem-se, continuem participando das rodas de conversa que acontecem de segunda a sexta, às 11h30 da manhã e às 5 da tarde. O link é sempre enviado diretamente para o seu WhatsApp e lá você pode escolher qual desses dois horários é melhor para você entrar. Nas rodas de conversa, eu estou enviando um link com uma planilha do Google Docs, onde vocês podem acessar qual a aula e o link direto para o vídeo, assim vocês conseguem fazer as atividades. Ou seja, entrando na roda de conversa, você tem acesso direto a essa planilha, porém vocês também vão receber essa planilha no WhatsApp. Então é um jeito de facilitar todo esse processo para todos vocês, ok? Hoje vocês vão fazer a releitura do quadro Mulheres com Frutas, para continuar essa sequência de obras onde nós estamos colocando o contexto que essas pessoas estão em casa, né, durante a quarentena. Então vamos relembrar aí. Na primeira semana de setembro, a primeira atividade de setembro foi o quadro Mulheres Tocando Violão. Foi uma releitura para a gente pensar que era uma atividade que elas fizeram ao longo do período de quarentena. A segunda atividade foi para você falar o que você realmente fez, o que você efetivamente fez e quem foram essas pessoas que estiveram com você. E hoje a gente vai fazer a ilustração no papel do quadro Mulheres com Frutas. E vocês vão perceber que elas parecem um pouquinho entediadas, estão com essa carinha de cansadas, talvez porque... Vamos colocar aí, né, como se elas estivessem já, eu gostaria tanto de sair um pouquinho. Então essas obras são pra gente refletir, né? Lógico, refletir sobre o nosso contexto usando uma dessas obras do Di Cavalcanti de referência para já preparar a gente para a atividade da semana que vem, que vai ser um desenho totalmente autoral. Vamos lá? Bem, turma, bem-vindos a mais uma gravação de tela e aqui estamos. Como vocês podem ver, eu já deixei pronto a parte da margem, porque eu não tinha régua e aí eu usei um outro lápis para fazer. Então eu decidi já deixar pronto, mas se você tiver régua, use a sua régua, ok? Vamos lá, primeiro de tudo, a gente precisa entender que esse quadro que vocês estão vendo aqui embaixo, né, aqui do cantinho, ele é um quadro de dois planos bem distintos. Ele tem o primeiro plano, onde a gente tem uma mulher de vermelho, uma mulher de azul, aqui a gente vai pôr o esboço como se fosse a cabeça dela, e aí a gente tem aqui essa mulher com essa roupa meio verde água, e aqui a gente já pode pôr um esboço, tá vendo? Porém, no segundo plano, lá dentro da portinha, nós temos uma moça tocando piano, ou seja, nós temos uma divisão de segundo plano e de quê? Perspectiva, não é? O quadro faz com que você olhe para dentro, para a parte de dentro da casa e foque nessa moça que está tocando piano aqui, sentadinha, tá vendo? Então ela tá aqui no seu banquinho tocando piano e a gente já vai fazer o rascunho dela, só para já deixar ajustado, né? Arrumadinho assim. Então tá aqui, a gente vai pôr como se fosse mais ou menos aqui a altura das teclas do piano e a cabeça dela levemente inclinada para frente. Eu espero que a claridade não esteja atrapalhando de enxergar o traço, mas não se preocupa que eu vou fazer um traço mais forte à medida que a gente vai produzindo aí o desenho. Como vocês podem ver, o piano tá levemente de lado e desenhar pianos não é tão simples, né? Se bem que esse é um modelo mais quadradinho, então a gente põe o banco aqui e põe as suas divisões. Até aqui, ok. Então já temos um ótimo começo. Como vocês podem ver, ficou um pouco maior do que realmente era para ficar. E aí eu posso fazer a marcação já do teto. Uma coisa que vocês vão perceber nesse quadro, nessa obra do Di Cavalcanti em específico, é que tem muito padrão de linha e muito padrão de repetição. Ele estava numa fase de querer mostrar essa coisa das linhas, das texturas, de ganhar volume, né, nas obras através
desse efeito visual de colocar linhas, de colocar repetição. Isso faz com que o seu desenho realmente fique um pouco diferente. Então aqui, ó, a gente tem esse espaço já reservado. Eu já vou colocar aqui também o espaço da porta, que vocês podem ver que é um padrão, tá vendo? Em uma das rodas de conversa, a gente chegou a mencionar que esse é um dos poucos quadros do Di Cavalcanti em que não se enxerga o céu, ou seja, a visão que a gente tem é como se a gente estivesse diretamente dentro da casa junto com essas mulheres, ou seja, passando por essa situação que nitidamente, como vocês podem ver, é uma situação de tédio. Elas parecem bem entediadas ou bem preguicinhas, sabe? E, como eu falei na roda de conversa também, essa escolha foi totalmente proposital. Por quê? Nós estamos em casa durante bastante tempo. E nesse meio tempo, não dá pra dizer que todos os dias foram super, uau, legais, produtivos, e nós fizemos tudo. Tiveram dias que com certeza foram mais chatinhos de passar. E sabe o que acontece? Tá tudo bem também com esses dias que foram mais difíceis aí. Esse quadro, do Mulheres com Frutas, é justamente pra gente pensar sobre esses momentos, né? A gente ficou em casa durante todo esse tempo com a nossa família. Como tá a nossa relação com eles? A gente conversa mais, a gente passou esse tédio juntos, a gente conseguiu conhecer os gostos, né? Pais, mães, tios, tias, dependente aí de quem você more, tem gostos diferentes, gostam ou de ver novela, jornal, seriado, filme. Vocês aproveitaram esses momentos, porque isso ajuda também. Outro questionamento que a gente fez aí nas rodas de conversa foi o fato de que o tédio, ele é necessário, por incrível que pareça. Porque se você não tem tédio, você não sabe quando as outras coisas são emocionantes. Ou imagina ter uma vida onde só acontecem coisas muito emocionantes o tempo todo. Uma hora isso vai acabar sendo, na verdade, estressante, porque você não vai ter um momento de parar. Bem, então aqui a gente já tem uma boa estrutura, tá vendo? A gente tem a marcação do quarto acontecendo aqui atrás, junto com a mulher. A silhueta das mulheres já praticamente feitas, né? Ela tem um rostinho assim, com o cabelinho meio virado. Então, a silhueta feita, uma mão bem grande aqui, né? Segurando o tédio. E aí, a gente precisa relembrar algumas proporções aí de anatomia, né? Para poder dar certo esse desenho, gente, reassistam a revisão que saiu essa semana mesmo. Vai ajudar vocês a terem uma boa proporção, uma boa noção do que se fazer aí, né? Lembrando que, como se trata de uma releitura, vocês têm essa chance de fazer com um traço diferente, né? As características vão continuar sendo um quadro do Di Cavalcanti, mas o ponto é, você pode fazer levemente aí diferente, né? Você adiciona a sua personalidade, o seu traço a essa obra. Aí aqui o cabelinho dela. E aí vamos lá, como a gente já tem um bom esboço, tá vendo? Ó, lembrando que a gente está fazendo com que a arte seja para ver assim, ó. Tchum. A gente tem primeiro plano com essas três mulheres e a gente bate o olho lá no quarto, né? O que será que aquela moça tá fazendo no quarto? E aí agora a gente vai fazer as marcações mais fortes. Então, como eu falei no início do vídeo, infelizmente não tenho régua, eu vou providenciar. Agora a gente vai marcar aqui, ó. As paredes são bem marcadas. Como ela está? Ela tá levemente curvada, tá vendo? Porque é como se ela estivesse com o corpo para frente. Então ela tem essa leve curvinha. E aí a saia dela que vem aqui cobrindo o banco, né? Uma partezinha do banco. Então vou fazer assim, ó. Um banco de 3 pés. E aí ela tem sua perninha, um sapatinho, outra perninha com sapatinho. Para quem não sabe, ali embaixo do piano tem pedais. Então é importante que pareça que ela está fazendo um movimento. E aqui vamos adicionar o teclado. Esse vai ser um daqueles desenhos que na hora de passar para o sketchbook nós vamos usar muito guias e linhas para poder fazer tudo o mais certinho possível. Ok?
Aí aqui a gente fecha o piano, tá vendo? É como se ele realmente tivesse, como se ela estivesse tocando ele. Então aqui a gente vai fazer o rosto dela mais inclinadinho. Agora que a gente tá fazendo a marcação mais fiel, tá vendo? Ok, até aqui. E aí agora vem a parte que é a mais difícil, né? Fazer com que o cabelo dela pareça que está levemente aí de lado. Olha só. Então, temos aqui nossa moça tocando piano. Qual será que é a história que o Di Cavalcanti está querendo contar? Porque sempre tem isso, né? Os quadros dele são sempre alguma história. Lá atrás a gente tem um papel de parede azul estampado com uma estampa de listras. O que é interessante, porque faz com que ganhe volume. Sempre lembrem disso. Faz com que a peça ganhe um determinado volume. Como vocês podem ver, do ponto de vista que nós estamos, o teto tá para dentro, vamos assim dizer. Então, o que acontece? A gente vai vir aqui, ó, para poder fazer essa ligação com o teto, tá vendo? Então, a gente consegue ver uma parte aí do teto. Consequentemente, a gente também consegue ver uma parte aí do chão, e o chão é um piso de madeira. Na roda de conversa, nós estávamos discutindo sobre o fato de que esse é um dos quadros do Di Cavalcanti que não se enxerga o céu. E aí vem a curiosidade, né? Se não dá para ver o céu, de onde está vindo essa luz e essa sombra tão marcadas, né? Bem, se você for parar para pensar, né? Elas podem estar numa sala, e nesta sala pode estar acontecendo aí de ter uma lâmpada, né? E aí a luz tá vindo bem de cima, ou talvez aqueles, não é, como se diz? Como se tivesse velas também, eu estava tentando lembrar o nome. Então pode ser por isso que essas luzes sejam marcadas. Por que a gente tem que levar isso em consideração? Bem, Di Cavalcanti fez esse quadro lá em 72, mas ele podia muito bem, 72 não, né? Não 70, 72 foi o do Casal com o Pombo, confundi as datas. Mas ele poderia muito bem estar fazendo o desenho de uma casa histórica. Isso foi uma das coisas que eu falei na roda. As casas históricas, elas têm janelas bem compridas. E o Di Cavalcanti, ele era carioca, ou seja, ele pode estar desenhando uma casa histórica. Só que a gente não tem como saber 100%, porque nós estamos do lado de dentro da casa. Então, por exemplo, vamos usar o raciocínio aqui, né? Essas duas portas não parecem ser portas de fechar. Parecem aquelas portas não de fechar assim, mas de fechar de correr, tá vendo? Então é como se elas fizessem esse movimento. Então, isso também é uma característica de casas muito antigas, né? Hoje em dia quase não se tem. Aqui a gente vai levantar um pouco o rosto dela, tá vendo? Que tava mais para baixo, e já começar a fazer marcações. Uma coisa que a gente percebe é que Di Cavalcanti fazia mulheres com um pescoço assim mais longo, né? Pescoço mais esticado, como se elas estivessem com uma postura mais aberta. O que é interessante. Aí aqui a gente tem bracinhos. Aqui, ó, antebraço. Cotovelo juntou, tá vendo? Aí vem e corta. Pronto, só pra ficar uma leve dobrinha. A mão a gente vai fazer a marcação. Tá vendo? Fez a marcação, desce. Aí mesma coisa, ó, antebraço mais gordinho. Aí chega até aqui onde é o ombro e tudo mais. Agora vem a outra mão. Essa aqui, vou falar a verdade, parece ser um pouquinho mais... A gente pode fazer assim, ó, deixar essa marcaçãozinha. E ela tá sentada, então o volume de como ela está sentada só acontece no vestido. Como a gente sabe disso? Por causa das linhas, né? As linhas do próprio vestido estão distorcidas. Então o que a gente vai fazer é já deixar aqui o vestido, que a gente já sabe o que está acontecendo. E aí, na hora de fazer no sketchbook, a gente vem e faz todas essas listrinhas aqui que acontecem nessa situação vestido, ok? Por quê? Porque a gente vai ter que fazer basicamente assim, tá vendo? Como se as linhas estivessem abrindo. Porque quando a gente senta, o tecido ele dá uma leve esticada. Então eu vou deixar as marcações aqui.
tudo ok. Ó, do nariz, puxa a sobrancelha. Desse lado do nariz, puxa a outra sobrancelha. O olhinho bem marcado. E uma boca assim, mais arredondada, tá vendo? Então, uma boca mais arredondada. Olhinhos. Esse olho, olha a dica. Pra fazer o olho de tédio que ele tá fazendo, você vai cortar ele aqui no meio. Pra parecer que o olho tá meio fechadinho. Tá vendo? Aí fica parecendo que elas estão com essa carinha de... Ai, quarentena. Mas é algo a se pensar. Vamos lá pra nossa moça do meio. A moça do meio, ela tem aqui uma manga acontecendo. Então a gente coloca aqui e já marca. Situação braço, que fecha aqui, e situação vestido. Aí aqui, ó, você puxa também. Puxa antebraço e aí você se prepara e faz a mão. Vocês percebem que a mão aqui pro de Cavalcante ela tá bem geométrica? Isso também é uma solução, gente. Isso também é uma maneira de você conseguir desenhar a mão e a representação da mão tá lá, né? O importante é que pareça com a mão. Então, ó, você tem as dobras assim acontecendo, mas tudo bastante geométrico. Braços bem gordinhos, isso é bem legal, porque ele desenha pessoas de diversos tipos, né? Ele não tem só pessoas que são, sei lá, só pessoas altas ou só pessoas magras. Ele pinta todo tipo de gente e aqui a gente pode ver que ele está pintando 3 mulheres com corpos bem diferentes, né? Porque essa é bem mais magra, a que eu tô colocando é bem magrinha, elas estão aqui na frente, elas têm corpos maiores. Então isso é importante, a gente dar esse espaço para a diversidade. O rosto dessa, a gente já pode fazer levemente redondo, tá vendo? E aí o nariz dela tá bem aqui assim. Uma boquinha puxada e da sobrancelha, olho do nariz, sobrancelha. Outro olhinho semi-fechado, com carinha de cansaço, tá vendo? E aí você vem e põe uns detalhezinhos. Mas ela tá bem com essa carinha de... que sono. Acho que aqui assim ficou bom. Eu vou... Aí. Cabelo dela. Ela tá com o cabelo, na verdade, preso. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou puxar essa parte do cabelo, tá vendo? Aí, no sketchbook aqui, a gente faz detalhes, né? Como se o cabelo estivesse vindo daqui. Prende, porque essa parte tá presa, tá vendo? E aí vai fazer essa ondinha. Tem uma leve ondulação aqui. Atrás dela tem a cadeira, tá vendo? A gente não pode esquecer. Então faço aqui a marcação de cadeira, né? Então aqui ok. Pelo meu espaço, acho que ficou ok. Vou tirar essas linhas mais leves, né? Que eu tinha feito inicialmente. Só pra gente enxergar melhor o desenho principal. E aqui eu vou dar uma leve ajustada no olhinho dela. Tá vendo? Deu uma melhorada. Ok. Aí vamos lá pra nossa terceira e última. Que é a única que tá de perfil. Então a gente pode arriscar já fazer o nariz assim. Puxa, boca e... aqui. Agora o que a gente vai fazer? Vai dar uma leve fechada e preencher com cor. Do nariz puxa a sobrancelha e mais um olhinho de... oh meu Deus, que dia! É interessante que a gente consiga perceber essa expressão de barra tédio, porque a gente tem quadros de todos os tipos. A gente tem quadros que falam sobre emoções, nós temos telas que falam sobre o trabalho, nós temos todo tipo de arte. E estar em tédio, estar em casa, também é uma situação. Aqui, ó, bracinho. E aqui ela tem uma mão, né, que vem do outro braço, mas aí a gente pode fazer assim. Tá vendo? Então, ficaria desta forma. Falta só fazer os ajustes que dá pra fazer totalmente no sketchbook dos padrões, né? Daqui da parede,
respeitando os espaços, tudo bonitinho. E aí colocando as cores certas. Aí no sketchbook eu posso fazer a aproximação dessas duas personagens, tá vendo? Que no quadro não tem tanto espaço, só que eu acabei desenhando ela muito pra lá. Então o que eu vou fazer no sketchbook, eu vou fazer ela numa camada e arrastar ela mais pra cá. Vocês vão ver. Que aí ele não fica esse espaço aqui, né? Que não existe. Na verdade, a cabeça dela encosta mais ou menos aqui no ombro. Ok? Então tudo isso vai ser feito bonitinho no sketchbook. Mas basicamente tá aqui a primeira parte da nossa arte.